feito isso com alegria, com fidelidade. Assim, Deus, eu te peço, Deus, eu oro ao Senhor. Abençoa, como diz a tua palavra, que promete abrir as janelas do céu, repreender o devorador e derramar a bênção sem medida. Então eu te peço que assim seja no nome de Jesus. Amém. Se você tem seu dízimo, sua oferta, pode trazer. Bem, tem uma palavra hoje que eu gostaria que, se fosse possível, todos pudessem ouvir. Será que tem como elas ficarem quietinhas aí? Vê se tem como separar, de repente botar uma palavra para cá. Que eu queria compartilhar essa palavra com todos os irmãos, para a gente poder estar orando, não é algo que Deus colocou muito forte no meu coração. Excepcionalmente, não é uma coisa que se deve fazer. Então, boa noite, irmãos. Paz do Senhor. É com muita alegria. Estar com a presença de vocês. E vou chamar a dona Keila, amém? Para estar pregando essa palavra hoje. A Keila vai pregar hoje. E essa vai ficar para a próxima. Se ela acabar de pregar, eu vou. Só para a gente fazer o vídeo. Não tem pressa de ir embora, não. Você hoje vai ficar só ouvindo. Vem, mas vamos. Eu ainda brinquei com ele hoje à tarde. Você preparou a mensagem? O que você falou hoje mesmo, hein? Aí depois disse pra mim que queria falar, queria fazer, e eu lá só disfarçando. Foi bem, desde semana passada que está preparando semana passada para falar. Anota daqui, anota dali, puxa uma folha, rasga daqui, joga a folha para fora. E eu lá no quarto dizendo que estava estudando, né? Palavra, né? Ele está me devendo agora umas 2 folgas para eu estudar, porque eu estou atrasada, mas enfim. Amém, irmãos. Com muita alegria eu venho compartilhar uma palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, e eu sempre sou grata a Deus pelas oportunidades de pregar, porque quando a gente pode, e aliás eu quero incentivar os irmãos, quando forem convidados a trazer uma palavra, eu sei que a gente às vezes fica com vergonha, eu sou tímida, não consigo, não, mas a gente não está aqui para se avaliar, né? A gente está aqui para compartilhar aquilo que Deus colocou no coração da gente, e é uma grande oportunidade de você aprender mais, né? Quando você é o primeiro a receber aquilo que você vai compartilhar depois com a igreja. Então, sempre que tiver a oportunidade, aceite, né? Assim, procure fazer a experiência, ao menos, né? Teve a oportunidade de fazer, aceite. Algo com a Tisa? Tisa, vamos olhar. Tá vendo? Nem sabia. Mas é uma grande oportunidade de aprender mais da parte de Deus, de você poder ser realmente ministrado pelo Senhor, né? Enquanto eu vou escrevendo, enquanto eu vou estudando para preparar a mensagem, a gente vai aprendendo com Deus. E eu gostaria que os irmãos abrissem aí suas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 14, de 1 ao 13. Ô Isabel, espera um pouquinho de água para mim, por favor. 2 Crônicas, capítulo 14, 1 a 13. Só para explicar aos irmãos aqui a situação antes, o pastor está de aniversário, né? Fez aniversário no último dia 1º de abril, e nós não fizemos no domingo passado nada exatamente para que fosse surpresa. Para que fosse surpresa, deixamos para hoje, né? Então hoje nós demos folga aí da pregação, o lanche que tem de surpresa ali, vocês já imaginam que seja, né? Então a gente quer
Antes de lermos, eu só explicar para vocês o contexto dessa passagem. André chegou, foi bom. O contexto desta passagem. O que nós vamos ler agora trata-se de algo que aconteceu num período em que Israel ele foi dividido em 2 reinos. Então nós temos o reino chamado Reino de Israel, cujo o rei era Baasa. E nós temos o outro reino, chamado Reino de Judá, que nesta época tinha como rei Asa. Então, Asa e Baasa. Tá bom? Nós temos aí Israel dividido em 2. E eles viviam disputando o território. Eles viviam em conflito, né? Disputando esse território. Tá? Só queria que vocês soubessem disso antes de nós lermos, para que a gente possa entender, compreender melhor aí o que nós vamos ler agora. Vocês abriram menos eu, gente. Todo mundo abriu. Quando eu falar, falei e não abri. Peraí, só um minutinho. Chegar. Pronto, já foi. Vamos lá, do verso 1 ao 13. Abias descansou com os seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Asa foi o seu sucessor, e em seu reinado o país esteve em paz durante 10 anos. Asa fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Retirou os altares dos deuses estrangeiros e os altares idólatras que havia nos montes, despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Ordenou ao povo de Judá que buscasse o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e que obedecesse às leis e aos mandamentos dele. Retirou os altares idólatras e os altares de incenso de toda a cidade de Judá. E o reino esteve em paz durante o seu governo. Também construiu cidades fortificadas em Judá, aproveitando esse período de paz. Ninguém entrou em guerra contra ele durante aqueles anos, pois o Senhor lhe deu descanso. Disse ele ao povo de Judá: vamos construir estas cidades com muros ao redor, fortificadas com torres, portas e trancas. A terra ainda é nossa, porque temos buscado o Senhor, o nosso Deus. Nós o buscamos e Ele nos tem concedido paz em nossas fronteiras. Eles então construíram e prosperaram. Asa tinha um exército de 300.000 homens de Judá, equipados com escudos grandes e lanças, e 280.000 de Benjamim, armados com escudos pequenos e arcos. Todos eram valentes homens de combate. O etíope Zerá marchou contra eles com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra, e chegou a Maressa. Asa saiu para enfrentá-lo, e eles se puseram em posição de combate no vale de Zefatá, perto de Maressa. Então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, ó nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança, e em teu nome viemos contra este imenso exército. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não deixes o homem prevalecer contra ti. O Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá. Os etíopes fugiram, e Asa e seu exército os perseguiram até Gerar. Caíram tantos deles que o exército não conseguiu recuperar-se. Foram destruídos perante o Senhor e suas forças. E os homens de Judá saquearam muitos bens. Destruíram todas as cidades ao redor de Gerar, pois o terror do Senhor havia caído sobre elas. Saquearam todas essas cidades, pois havia nelas muitos despojos. Até aí. Senhor nosso Deus e Pai, bendito e santo, nós te rendemos graças, Senhor, por tua palavra. A tua palavra é a verdade, a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. A tua palavra é poderosa, ela é eficaz, e nós rogamos a ti,
Ti, Senhor, que ela faça, Senhor, o que Te apraz esta noite, Senhor. Que venha ao encontro dos nossos corações, das nossas necessidades. Senhor Deus, do nosso espírito, Deus amado, possa receber a